muito bom ver as crianças e elas poderem ter esse tempo de cultuar a Deus na forma, na linguagem que elas possam entender a palavra de Deus, né? Então, muito bom, a gente fica feliz de vê-las e de ter, aos poucos, retomando essas atividades. Muito bom, e certamente Deus estará abençoando as crianças e a equipe que estará servindo. Hoje nós estamos com uma visita muito especial aqui, o missionário Francis, que está aqui conosco. Bem-vindo, Francis, muito bom tê-lo aqui. E os outros irmãos da igreja, sempre muito bem-vindos, muito bom estarmos juntos para louvar o nome do Senhor. Quero agradecer as orações. Semana passada estive visitando a igreja em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, divisa com São Paulo. Foi um tempo muito bacana, uma igreja que está passando alguns momentos de muitas dificuldades, muitas lutas. Então foi um tempo de poder estar com aqueles irmãos, ouvi-los e levar uma palavra de encorajamento e pensarmos juntos em caminhos que podemos tomar para que a igreja possa ganhar novas dimensões, novos rumos. Então agradecemos de coração. Já há um bom tempo que eu venho orando, né? Nós temos as nossas escalas de mensagem e desde que nós tínhamos combinado, eu vinha orando sobre o que deveríamos falar e também pensando no projeto maior da nossa denominação. Eu venho orando, buscando de Deus o que o Senhor quer para nos repartir. E enquanto orava, Deus me levou uma passagem, né? Não era nem no roteiro do meu devocional, não era simplesmente, me veio à mente essa passagem, eu comecei a estudá-la, já pude repartir em dois outros lugares, porque eu tenho entendido que essa é uma palavra não só para nós aqui na Liberdade, mas é uma palavra que Deus tem trazido para nós, o povo Holiness, de um modo geral, aqui e fora do Brasil. Pedir para o Danilo, por favor, poder projetar. Hoje eu queria pensar com vocês como reagimos diante de dificuldades. Eu diria um pouco mais, como nós reagimos quando nos sentimos diante de obstáculos que humanamente nós não conseguimos transpor. Diante de situações que nós falamos assim, não tenho o que fazer. Aquela brincadeira, como que é? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, não tem o que fazer. Você pensa e não tem como sair muito disso, o que fazer. E constantemente nós somos levados a passar por situações desse tipo, né? E uma dessas passagens relatadas na Bíblia se encontra no capítulo 14 de Êxodo, do verso 10 a 16. Vamos ler ele mais para frente. Aliás, vamos ler ele agora, não está no slide. Vamos ler Êxodo capítulo 14, 10 a 16. Eu vou estar lendo na NVI, e diz assim o texto: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Como nós reagimos diante de dificuldades? Como que o povo reagiu aqui? Nós, antes de entrarmos especificamente no texto, queremos pensar um pouquinho, o que está acontecendo aqui?
Se você voltar um pouco antes, no capítulo 13, você vai perceber que Deus estava conduzindo. Havia durante o dia uma nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. E Deus conduziu o povo para cá, para lá. E Deus foi levando, e eles estavam, de acordo com esse versículo 13 e 12, mandou parar num lugar e era deserto. Eles estavam ali. Aí no 14, capítulo 1, diz assim que Deus orientou para que eles acampassem num lugar chamado Pirairote, de frente com o Mar Vermelho. Então, desertos atrás deles, e na frente estava o mar. E no verso 14, versos 7 e 9, Faraó com todo o seu exército aproxima de Pirairote. Quem era o Egito? O Egito era a maior potência que existia na época. Além de ser o centro de conhecimento e tudo mais, o Egito era a potência militar. Hoje a questão militar é importante, claro, se mede, mas nesse período o que mandava era quanto de força de guerra alguma nação tinha. Quando ela era muito forte, ela dominava o mundo, ela conquistava outras nações. E o Egito era uma nação poderosa no sentido bélico. E ele vem, o texto bíblico é claro, com todos os seus exércitos, mais de 600 carros de guerra e toda a sua força para vir em cima. Então, esta é a situação que eles estão acontecendo. De um lado e do outro, deserto, para trás deserto, e além disso, os exércitos de Faraó chegando. Literalmente, eles estavam num beco sem saída. E não tinha o que fazer. Na frente o mar, do lado e atrás deserto, e os exércitos de Faraó chegando. Eles não eram dados à guerra. A vida inteira eles passaram amassando barro. Eles faziam tijolos, que eram um tipo de adobe, né? Barro com palha, e eles ficavam amassando, eles tinham que fazer, tinha uma cota que eles tinham que cumprir. E como eles cresciam e se multiplicavam, o Faraó punha mais trabalho sobre eles tinham que produzir mais ainda. Então, possivelmente, eles deviam ser assim, bem saradões, né? Mas não sabiam guerrear, não tinham armamentos, não tinham uma capacidade estruturada de se organizar. Não, vou montar uma defesa aqui, vamos preparar. Não sabiam. Moisés, 40 anos, pastoreou rebanhos do seu sogro no deserto. Então, ele entendia de rebanho, mas também, possivelmente, não entendia de estratégias de guerra. Estão nessa situação. E aqui a gente vê como é que Deus... Estou apanhando aqui um instante só. Como é que Deus, então, lida com essa situação? Como Deus orienta eles para sair, literalmente, desse beco sem saída, né? Vamos trabalhar um pouco sobre o nosso contexto. O que está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo? Vamos tentar estabelecer um paralelo entre essas duas coisas. Bom, nós estamos vivendo, nenhuma novidade, só você ligar a televisãozinha, você vai saber que nós estamos no meio de uma pandemia. E a propaganda agora não acabou. Alguns mais otimistas e outros mais tentando alertar no sentido de que as pessoas entendam que não acabou. Tem controle, está sob controle, mas não acabou. Ameaças vão surgindo e aí vamos indo variando de pessoas que vêm mais alarmistamente, pessoas que são às vezes negligentes no outro extremo. Mas nós estamos nesse contexto, que é mundial, não é local, né? Mortes. Todo dia, número de mortes. Tem caído tal, mas se você ver a totalização de mortes, você vai ficar assim, assustado, né? O pessoal fala, morrer sempre morreu. Esses números são muito pesados, mas existem mortes e tudo mais. Mas o fato é que não é só lidar com a morte, é lidar com o processo, por exemplo, de não poder chorar com os que choram,
né? De você prantear alguém e não receber o conforto das pessoas e ficar no virtual. Lockdown, nós nunca tivemos, alguns dizem assim que no Brasil não foi feito lockdown, nós fizemos paradas seletivas, ou eles falam que lockdown é outra coisa. Enfim, todos nós tivemos que aprender esse nomezinho. O pessoal fica brincando que daqui a um tempo vão surgir pessoas com esse nome, porque vai ficar marcado, né? Tivemos que procurar o que é lockdown. Aí no começo ficavam discutindo, explicando o que era, o que não era, e como se aplicava ao contexto que nós estamos vivendo. Enfim, nós tivemos que aprender a lidar com expressões desse tipo. Vivemos num ambiente de incertezas. Quem garante o que vai acontecer, o que não vai acontecer? Final do ano passado, mais ou menos setembro, outubro, existia um clima de otimismo muito grande. E existia a possibilidade. Inclusive, eu fiz uma viagem que estava adiada há mais de 7 meses, que tinha que ser feito. Fui dar posse numa pastora que deveria ter dado no início do ano, mas por causa da pandemia não fiz, então fiz atrasado. E aí todos nós achávamos, agora vai, de repente não vai mais. E chega o final do ano, está aquela confusão, vai, não vai, e aí a gente começa a ficar, não sabe o que será feito. O que nós vamos planejar? 2020, o que tem mais na minha agenda é cancelado. Eu comecei, em vez de apagar, eu escrevo cancelado. E nós ficamos com os cultos e algumas atividades virtuais. Medo. Quem não viveu medo? Ou você não tinha medo de pegar esse negócio? Eu tive muito medo. Porque algumas pessoas falam assim, pastor, você é cardíaco, você é diabético, hipertenso. É o prato cheio de quem está morrendo. Isso é o perfil perfeito das pessoas que estão morrendo com esse negócio. Então se cuida, né? Quem não teve medo? Dizer que você não teve medo, então você é perigoso. Porque não tomar cuidado com esse trem aí, você está abusando da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Todos nós tivemos receio, todos nós tivemos que lidar com esse ambiente de medo, de não saber, né? Você está no elevador, abre a porta, a pessoa fala assim, pode entrar, você olha para ela assim, melhor não, aí a pessoa faz uma careta para você, né? E quando é o contrário, tem alguém, você sinaliza com a mão e dispensa. Daí você pega o elevador desse alguém e você ficava pensando assim, e agora? Será que essa pessoa limpou a mão com álcool? Será que ela está ou não está? E começamos a viver um ambiente assim, andando na rua, nossa, aquela pessoa sem máscara, entra num lugar, nossa, que a muvuca que está aquele negócio. E nós começamos a ver um ambiente de medo e de medir as outras pessoas. E tantas outras coisas que envolvia. Talvez nós podemos dizer que o nosso paralelo também é de pessoas que estavam no beco sem saída. Não sabíamos quando isso ia terminar, quando isso ia acontecer, que decisões tomar, né? Eu lembro na ocasião que o pastor Takashi pediu orações sobre o Shalom, o que fazer, vamos fazer, não vamos fazer, vai ser virtual. Depois que houve a primeira virtual, aí até foi um pouco mais tranquilo, mas a primeira virtual, como fazer, não vamos fazer, e se vai, se não vai. E agora estão numa outra situação, vamos voltar, não vamos voltar, vai ter lá, não vai ter lá, quantos vão, se não vão, quem pode, quem não pode, o que pode. E todos nós ficamos, não sabemos por onde sair. Se alguém disser, não, eu tenho um mapa, o meu GPS aqui é top, ele já está tudo planejado, eu sei como vai rolar 2022, tranquilo. Nós vemos esse ambiente muito similar. Quando fui levado esse texto, eu comecei a pensar mesmo, como nós reagimos diante das dificuldades, como eu e você temos reagido. E o texto, na sua sequência, ele vai mostrando algumas reações que podem ser sequenciais, muitas delas aqui são sequenciais, como podem ser aleatórias na nossa vida, como podem estar presentes
em ordens diferentes ou continuar presentes ainda em nossa vida. E a primeira coisa que o texto mostra no versículo 10, quando eles avistaram os egípcios marchando na direção dele, eles ficaram assustados, assustados nas versões Almeida e na versão NVI, aterrorizados, entraram em pane, começaram a ficar. E não era isso que nós vimos quando nós ficamos sabendo todas essas notícias que nos têm cercado? Chegou uma época, irmãos, eu comecei a não querer mais assistir noticiário, porque aquilo estava me fazendo mal, estava me deixando, não aguento mais. Ou era notícia falando de morte, ou crítica a alguma coisa. E quando eu ouvia algum podcast, alguma coisa, eu não sei se me ajudava a ter informação, ou me deixava mais nervoso ainda. Então chegou num ponto que eu comecei a pensar assim, não sei o que eu vou fazer. Mas aqui, diante disso, o que aconteceu? Como aconteceu em nossos dias? Clamor ao Senhor. Começou a surgir uma coisa maravilhosa, salas de orações, não só no nosso meio, mas interdenominacionais, pessoas de diversas localidades mundialmente reunidas. Começou a haver um movimento enorme de pessoas que começaram a orar e buscar, não, vamos dobrar o joelho, o povo de Deus espalhado pelo mundo todo, vamos dobrar o joelho, fizeram um dia de intercessão, começaram a ver essa busca e um clamor, Senhor, tem misericórdia. Quando eram números que não atingiam um círculo mais próximo, mas de repente começou a atingir pessoas mais conhecidas, começamos a perder amigos queridos, e começamos a lidar com isso, num contexto específico da nossa igreja, que nós não tivemos situações desse tipo, mas fora, em outras igrejas nossas, nós tivemos, quando soubemos de amigos e desejosos de alguma forma expressar, mas tinha que ser ou numa ligação ou num WhatsApp. Então nós começamos a levantar literalmente um clamor, ao Senhor. Começamos a pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Isso foi muito bom, tem sido muito bom, em muitos lugares continua, né? Entre os nossos pastores, nós temos, tem não só pastores, mas membros também estão convidados, uma reunião de oração matinal. Nós temos encontro de pastores semanais, em que nós também podemos orar. Então tem sido um momento precioso. Mas olha o que o texto vai dizendo na sequência. Na sequência vem murmuração, queixa contra os governantes e líderes. E se você ler aqui o texto, eles começaram, depois de assustar e clamar a Deus, eles viraram para Moisés e disseram assim, foi por falta de túmulo no Egito que você trouxe a gente para morrer aqui? É isso que você queria? Não dava para enterrar todo mundo lá não? Não foi isso que a gente falou? Não tinha... nós não falamos, deixa a gente em paz aqui, a gente morre aqui mesmo. Por que você trouxe a gente para cá? Não foi isso que nós falamos? Por que você está fazendo isso com a gente? E olha que interessante, queridos, não é isso que começou a acontecer? Veio aquele susto danado da pandemia, todo mundo desesperado para lá e para cá, e no momento seguinte que começou a acontecer. E dá-lhe tijolada em ministro da saúde, dá-lhe tijolada em governador, prefeito, secretários e ação. Se vai para a direita, deveria ir para a esquerda. Se vai para frente, porque não foi para trás. Está parado, é porque não está se mexendo. Se mexe, porque não ficou parado. E começou a haver um movimento geral, nacional, de murmuração. Não estou defendendo A ou B, dizendo quem está certo ou está errado. Mas se a gente não tomar cuidado, nós entramos nessa vibe. Eu entrei nessa vibe. Comecei a ser um resmunguento. Nossa, se eu governar, nossa prefeita, esse cara não sabe o que faz, devia... E até com outras pessoas, não, eu li, não sei lá, não, mas você leu, mas o outro fala não sei o quê, aí a gente começa a ficar resmunguento. A murmuração parece que entrou na veia de todo mundo. Todo mundo passou a ser infectologista, profundo conhecedor de todas as coisas da Covid, tem opinião do que é bom e que não presta. Todo mundo deveria ser ministro da saúde, né? No futebol, gosto de futebol, o pessoal fala que é a turma dos corneteiros, né?
que sabe tudo, escala tudo. Eu deveria ser o técnico desse time, né? Os corneteiros rubro-negros estão cornetando lá, porque que foram ontem, né? E aí, pitaco para todo quanto é lado, e murmuração. Queridos, eu não estou nos defendendo como Igreja da Liberdade, nem acusando ninguém, mas isso também aconteceu e acontece no contexto eclesiástico. Vamos começar o culto presencial? Não vamos começar? Não, pastor, não dá, porque você faz isso? Vai, não vai? Mas quando que vai começar? Não, não pode começar. Quando que vai começar? Se não for, eu vou na outra igreja. E aí sim, então vamos. Não, não pode, porque vocês estão abrindo. Não, porque o governo autorizou. Mas você sabe que isso é decisão política. E aí, não, vamos para cá. Não vai. E em muitas situações, a murmuração e a queixa contra os líderes começou a estar presente. Pessoas começaram a disparar contra os seus governantes, seus líderes, e como eu disse, isso também em muitos contextos eclesiásticos. Nossa igreja tomou decisões, caminhou, e pelo que eu ouço de alguns colegas, até caminhamos em paz. Mas não é a realidade de todo mundo. Dúvidas e dúvidas. E um ambiente de muita murmuração que vai contaminando. Aí Moisés toma a palavra e diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Veja o que o Senhor vai fazer. E de fato, Deus começou a levantar muitos homens e mulheres, vídeos começaram a circular, você deve receber por WhatsApp um monte, pessoas trazendo palavras de expressão de confiança no Senhor, de que Deus está conosco, que nós devemos confiar nele, né? No início do ano passado, eu reparti no Retiro de Ministros um texto que fala para esquecermos tudo que está para trás, que o Senhor tinha coisas novas e grandes para fazer, em Isaías 43, 18 e 19, foi um texto que tem até hoje sido um direcionador para as decisões que nós temos que tomar, como denominação e também pessoalmente, e Deus foi trazendo palavras de confiança. As pregações aqui que eram feitas, tivemos uma série falando sobre isso, tentando trazer encorajamento. Os grupos pequenos se mantiveram tentando trazer palavras de encorajamento um ao outro, os estudos bíblicos online acontecendo, os grupos de compartilhamento aos primeiros domingos, quando ouvíamos, as nossas reuniões de liderança. Então passamos a buscar no Senhor e receber do Senhor palavras de confiança, de encorajamento, promessas. E muitos de nós sobrevivemos esse período porque Deus nos deu palavras de encorajamento. Você pode tentar lembrar alguma palavra que Deus te deu no meio dessa caminhada? Momento de devocional, um texto que alguém te manda. Outro dia eu estava angustiado com alguma coisa aí fui dar uma olhada, não sei se era no Instagram, alguma coisa, de repente aparece lá dessas imagens com alguma coisa escrita, não era um texto bíblico. E quando eu li aquilo lá, é uma frase pronta, mas quando eu li aquilo, Deus falou no meu coração: é para você. E naquela hora eu aquietei o coração, eu falei: Deus, eu não sei como sai disso, mas se essa palavra é para mim, então amém. Quantas vezes Deus não nos dá promessas nesse meio? E isso foi o que aconteceu com esse povo. No momento seguinte, receberam promessas de Deus para a caminhada. O texto continua, e no verso 15, Deus diz assim:
disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Por que você está orando para mim? Por que você está falando comigo? Por que você continua pedindo para mim? Aí Deus na sequência diga aos israelitas que marche. Então o Senhor disse, essa aqui que está projetada é a NVT, eu estou aqui com a NVI. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E mais ainda o Senhor fala: tome sua vara, estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Siga em frente, vamos recomeçar. Esse é um tempo de nós caminhar. Mas não é igual, não é a mesma coisa. Claro que não é igual, não é a mesma coisa. Se for, nós corremos sério risco. A tendência cada vez maior é começar a liberar, porque isso aqui incomoda, não é verdade? Ficar muito tempo com esse negócio é incômodo, mas a tendência é essa. Mas é uma boa coisa nós tomarmos o cuidado, e se é que eu posso publicamente aqui falar alguma coisa, eu recomendo. Não joga fora o seu estoque, não. Mas nós temos que recomeçar. E a palavra que Deus me deu é que o tempo de nós clamarmos: Deus, e agora? O que vamos fazer? Para onde vamos? Estamos num beco sem saída. O que faz, o que não faz? E a palavra que Deus me deu é: diga ao povo que marche, vai para frente. Mas Deus, tem um mar na minha frente, aponta a vara e abre as águas. O povo vai passar em terra seca. Em outras palavras, Deus está dizendo: marcha, porque o que tem de dificuldade aí pela frente, eu vou trazer. O equivalente para nós não é a travessia do Mar Vermelho, é a travessia do Jordão. Eu já fiz esse estudo, acho que aqui na igreja não, mas compara os dois textos, qual a diferença? Eu falo sempre brincando, se eu fosse Josué, eu falava assim: Deus, você está brincando comigo, né? Para Moisés, o Senhor deu uma vara 5.0, o negócio abria, o povo passava de boas a terra seca. Agora, para Josué, o que Deus disse? Convoca os sacerdotes, e quando eles pisar a planta do pé na água, o Jordão vai se abrir. Bem, Jordão era menorzinho perto do Mar Vermelho. O Jordão, em épocas que era aquele período de gelo, então ele fica um pouco mais largo, mas mesmo assim não se compara com o Mar Vermelho. Mas Josué não tinha mais varinha. Josué tinha que obedecer a palavra, e para o povo atravessar o Jordão, tinha que encostar a planta do pé. Eu fico pensando, primeiro, se eu fosse Josué: ó, Deus, chega mais aqui. Pô, Deus, me dá uma força aí, né? Arruma uma meia varinha pelo menos, só um pouquinho abrir assim, para eles saberem que vai abrir. E se eu fosse aquele sacerdote, eu falava assim: ó, caiu aqui Josué, vamos conversar um pouco. Meu filho, não tem vara aí não? E se o trem não abrir? O mico que nós vamos pagar? Vamos esfolar a gente viva aqui. Mas a Bíblia diz que eles foram. E antes da travessia, Deus diz assim: santificai-vos, para vocês poderem ver aquilo que eu vou fazer hoje. Era um ato. E santificar não é só pureza, santificar é você ter uma fé pura, uma confiança sem interferência em Deus. E Deus disse para Moisés: vai, pisa, aponta essa vara, vai para cima. E o que Deus tem falado para mim, queridos, que Deus tem falado comigo, que esse é um tempo de nós recomeçarmos, que esse é o tempo que o Senhor nos tem dado para nós avançarmos, para retomarmos. Nosso retiro de ministros vai trabalhar um pouco sobre isso, sobre recomeçar. Todos nós devemos ter, sim, cuidados e cautelas, prudência, mas isso não pode impedir da igreja caminhar.
não pode impedir a igreja de avançar nos trabalhos, na obra que Deus tem colocado para realizar. Como você tem reagido diante das dificuldades? Engraçado, né? Eu corrigi o slide, mas eu mandei a versão sem corrigir. Ali no meu tem uma interrogação. Eu falei assim, o meu aqui tem interrogação, ali não tem. Eu mandei a versão. Mas ali é uma interrogação. Como você tem reagido diante das dificuldades? Como você tem reagido quando você se encontra diante de obstáculos que você julga intransponível? Não dá jeito. Não tem solução esse negócio. Não vai dar. Não tem liga, meu irmão. Não resolve. Não tem o que fazer. Eu não sei o que fazer. Uma ocasião, fui visitar uma senhora. Ela começou a compartilhar sobre uma situação que estava acontecendo, familiar. E ela, com um olhar muito sincero, ela disse assim para mim: pastor, tem solução para mim? Naquela hora, sabe quando você sente assim um negócio nos pés, vai subindo um frio, e eu fiquei assim. A Liana fala brincando que às vezes eu não sai nada. E eu olhei para aquela senhora, se eu digo, não, senhora, que é isso? Deus tudo pode. Aí lá no fundo do coração, será que é isso que Deus está falando para mim? Será que Ele tem a obrigação de fazer? E se eu disser, minha querida, não tem muito o que fazer não, vamos chorar junto. E eu tremi, e ela esperando a minha resposta. Aí a gente dá aquela resposta clássica de crente: vamos orar. Vamos buscar de Deus. Não sabia responder aquela senhora. Humanamente eu achava que não tinha muita saída. Mas o meu Deus é um Deus dos impossíveis. E eu não podia apagar a esperança no coração daquela mulher, mas eu não podia prometer o que Deus disse que não ia fazer. Sabe, queridos, às vezes nós nos encontramos nesse lugar de obstáculos intransponíveis. Será que você tem levantado clamor, murmuração, confiança em Deus? Como você tem reagido? Como você lida com essas dificuldades? Mas hoje a palavra que o Senhor tem me dado é: vamos seguir em frente, pois o Senhor nos diz: diga ao povo que marche. Comece a retomar a sua vida. Mas e o perigo? E se? Amém. Ele sempre vai existir. Ele sempre vai existir. E segundo os especialistas mais razoáveis, ele vai continuar a existir. Pode ser outras coisas, mas que isso é um alerta para aquilo que nós temos que lidar. Cuidado, higienização de mãos, uso de máscara, né? Às vezes eu vou no Japão e a gente vê que existe um bom costume lá. Qualquer pessoa começou a dar uma espirradinha, põe máscara para proteger o outro. Entra na casa, aquele costume de tirar o calçado e botar uma suripa, que é uma delícia, né? Alguns hábitos que nós vamos precisar. Mas o Senhor nos convida, irmãos. Diga ao povo que marche. Vamos experimentar, queridos, o mover de Deus. Atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Pastor, você está falando aí, deserto dos lados, o bicho pegando atrás, como que é a nova variante aí, Ômicron, vindo, não é a galope não, vindo numa Fórmula 1 de alta velocidade aí, assustando. Vai pegar? Não vai pegar? O que o senhor está falando, pastor?
Olha atrás, o bicho está voando baixo. Para os lados o negócio não está dando certo, não. E diante está o mar. E o Senhor está me dizendo, está te dizendo, diga ao povo que marche. Atravessem o mar, pelo meio do mar, em terra seca. Isso que eu gostaria de deixar, que eu e você possamos não confiar na palavra que o pastor está falando, mas que você pudesse orar e perguntar para Deus, como é que eu tenho enfrentado? Como é que eu tenho lidado com isso? E o que Deus tem me falado é que é tempo de marchar. É tempo de nós experimentarmos a mão poderosa de Deus nos movendo. De acreditar que Deus é um Deus que abre o mar e nos faz passar em terra seca. Hein? Vamos orar? Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos, na tua presença, a palavra que foi meditada, com muito temor, com muito respeito a qualquer entendimento e posicionamento que as pessoas possam ter. Mas eu quero entender, Senhor, que essa palavra que o Senhor tem repartido comigo, seja uma palavra para a tua igreja. Quando eu li, eu senti o Senhor falando comigo. Por que está clamando, Edu? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche, atravesse pelo mar em terra seca. Deus, ajuda-nos a enxergarmos os caminhos que o Senhor tem preparado para a nossa igreja aqui na Liberdade, mas também para a nossa igreja Holiness, no Brasil e em outras localidades. Nos ajuda a sermos encorajados pelo Senhor, a prosseguir e a experimentar as maravilhas que o Senhor tem preparado. Nós entregamos nas suas mãos, pedimos tua direção e tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora